Bom dia, vamos então para mais uma aula de Química. Vamos corrigir o exercício da aula anterior sobre lei de Hess. Vamos então ler aqui a questão número 1. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é a combustão do monóxido de carbono em dióxido de carbono. E para essa reação acontecer, então, nós temos aqui duas reações intermediárias. Nós temos a reação do carbono grafite com meio mol de oxigênio, formando o monóxido de carbono. E temos a reação do carbono grafite com 1 mol de oxigênio, formando o dióxido de carbono, o nosso CO2. Então, aqui eu vou olhar, a primeira coisa que eu vou olhar aqui, eu vou usar essas duas reações para chegar na reação global, então. E aí, o exercício quer saber se a reação é endotérmica, exotérmica, se ela libera ou absorve energia e quanto é essa energia. A primeira coisa que eu vou olhar aqui nas minhas reações, eu vou vir aqui na reação, aqui na minha reação global, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar quem é reagente e quem é produto. O CO é reagente, o O2 é reagente e o CO2 é produto. Aí eu vou vir aqui nas minhas reações intermediárias e eu vou olhar se eu tenho que inverter alguém. Eu vou olhar onde é que está o CO. O CO aqui é reagente. Na minha reação intermediária 1, o CO ele é produto. Então, isso quer dizer que eu vou ter que inverter essa reação aqui para que o CO se torne, então, reagente e o carbono grafite e o O2 se tornem produto. Vou olhar a segunda reação agora. O CO2 aqui, ele é produto. Na minha reação global também o CO2 ele é produto, então não vou mexer aqui nesse caso, então, nesta reação aqui de baixo. Eu vou manter ela do jeito que ela está. Essa reação aqui, ó, o que acontece? Essa reação eu vou ter que inverter ela. Então, vou deixar essa anotação que foi feita aqui, ó, colocar ela aqui para cima. Então, eu tenho que lembrar que essa reação aqui, eu vou ter que inverter. Por que eu vou ter que inverter? Porque eu tenho que, então, mudar o meu CO de produto para reagente. Quando eu inverto essa reação, eu inverto o valor do ΔH. O meu ΔH era menos 26,4, ele vai ficar mais 26,4. Agora eu vou olhar, então, aqui a minha outra reação. Eu não vou ter que mexer nela. Por quê? Porque eu não inverti ninguém. Então, quando eu inverto essas reações, eu posso cortar reagentes e produtos que são iguais. Então, quando eu inverter aqui, esse carbono grafite vai deixar de ser reagente, vai passar a ser produto. Eu vou poder cortar esse carbono grafite com esse outro carbono grafite aqui, porque esses vão estar em lados opostos. O oxigênio eu não posso cortar porque eu tenho meio mol e eu tenho 1 mol. Só que esse oxigênio vai estar invertido. Ele vai estar lá do outro lado. Então, ele vai ser produto. Eu faço a continha, 1 menos meio, meio. Esse meio vai do lado do maior, que é o lado aqui do nosso reagente. Então, no final, eu vou fazer a continha. Eu vou fazer ΔH1 é igual a ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. ΔH1 vai ser mais 26,4, porque a gente, vamos fazer a continha aqui, que deu menos 67,7. Então, essa reação ela tem sinal negativo. Se ela tem sinal negativo, quer dizer, então, que ela vai ser exotérmica e libera, mas o valor da energia está errado. Então, a nossa resposta certa é a letra C, exotérmica, e libera, então, 67,7 quilocalorias por mol. Vamos olhar aqui, então, a 2, para julgar os itens em verdadeiro ou falso. A lei de Hess permite calcular as entalpias de reações que experimentalmente seriam difíceis de determinar. Então, eu vou marcar um amarelinho nas que são verdadeiras e nas que são falsas vou deixar branco. Então, isso é verdade. A lei de Hess permite que a gente determine o valor do ΔH, da energia das reações, sem que tenha que realizá-las. E, na maioria das vezes, nós usamos, nós nos valemos desse método para poder calcular o ΔH de reações que seriam difíceis de serem realizadas, então, em laboratório. Vamos olhar, então, a segunda aqui. Pela lei de Hess, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório algébrico resulte na reação desejada. Isso aqui também é
verdadeiro. Deixa eu arrumar aqui certinho. Então, isso aqui também é verdadeiro. Se a minha reação intermediária, ela tem os reagentes e produtos que eu preciso para a reação global, ela tem o valor de energia conhecido, eu posso usar, então, qualquer reação intermediária. A outra afirmação. A lei de Hess permite determinar a variação de entalpia até mesmo de reações que, na prática, nem chegariam a ocorrer pelo caminho direto. Isso aqui também é verdadeiro. As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar coeficientes estequiométricos necessários nos membros adequados. Isso aqui também é verdadeiro. A gente pode, então, de forma matemática, mexer então nessas reações químicas. E a gente vai então para a última afirmação. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo. Nós sabemos então que quando a gente inverte uma reação, o valor da entalpia ele também é invertido. Se o sinal é positivo, fica negativo. Se o sinal é negativo, fica então positivo. Vamos aqui então para a questão 3. Nós temos então aqui novamente duas reações intermediárias para chegar a uma reação global. Nós temos então a reação do carbono-grafite com o gás oxigênio formando dióxido de carbono. E essa reação libera 94,0 quilocalorias. E nós temos a reação do carbono-diamante com o O2 para formar o CO2. E essa reação libera 94,5 quilocalorias. Vamos então olhar aqui as nossas afirmações. Vamos então aqui olhar então aqui o carbono-grafite, a forma alotrópica menos energética. Isso é verdade. O carbono-grafite ele vai precisar de menos energia para a reação acontecer. Vamos então agora olhar a afirmação 2, que diz que as duas reações são endotérmicas. Então, a reação de conversão do carbono-grafite em CO2 e a reação de conversão do carbono-diamante em CO2, ambas têm a variação da entalpia negativa. A conversão do carbono-grafite, o ΔH é menos 94 quilocalorias, e a conversão do carbono-diamante, o ΔH é menos 94,5 quilocalorias. Então, ambas as reações têm sinal negativo. Então, por isso, elas são exotérmicas, elas vão, então, liberar calor. Então, a afirmação 2 é falsa. Vamos lá para a afirmação 3. Se ocorrer a transformação do carbono-diamante em carbono-grafite, haverá liberação de energia. Então, eu vou olhar aqui, carbono-diamante vai ser o meu reagente e o carbono-grafite vai ser o meu produto. Então, eu vou olhar aqui, o carbono-diamante está do lado do reagente, mas eu teria que inverter, então, a reação aqui do carbono-grafite. E esse mais 94 ficaria, então, aqui depois da inversão da reação. A reação é menos 94. Quando eu fizer a inversão, vai ficar mais 94. Quando eu fizer a continha aqui, menos 94,5 mais 94 vai dar menos meio quilocalorias. Então, a nossa reação aqui de conversão do carbono-diamante em carbono-grafite, ela vai continuar sendo uma reação que vai liberar calor, porque o sinal vai ser negativo. Então, aqui afirma, se ocorrer transformação de carbono-diamante em carbono-grafite, haverá liberação de energia. Sim, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Vamos marcá-la aqui, então. E vamos, então, para a afirmação 4. O carbono-diamante é a forma alotrópica mais estável. Então, como nós aprendemos, a forma alotrópica mais estável é a mais comum. O que é mais fácil de você encontrar por aí? Um grafite ou um diamante? O carbono-grafite, né, que é o que nós usamos no lápis, ele é oriundo do carvão e nós temos outros usos também, ele é muito mais comum, né? Então, ele é a forma alotrópica mais estável. Então, a afirmativa 4 está errada, porque afirma aqui que o carbono-diamante é a forma alotrópica mais estável, e na verdade não é o carbono-diamante, nós temos então o carbono-grafite. Então, vamos aqui para as nossas alternativas corretas. Então, são corretas somente a alternativa 1 e a alternativa 3.